A primeira aba que vocês perderam é do Heraldo Rabelo. O Heraldo foi um perito de balística, notoriamente, ele é do Sul, ele é muito interessante. Todo mundo que quer saber de balística ou quer saber mais de perícia tem que ler Rabelo, ok? Eu vou dar uma corridinha nessa parte de introdução, mas a gente logo normaliza a velocidade. Muito bom. Depois, a gente tem um papa na perícia que chama-se Edmond Locard. O Locard tem a teoria da troca, que é a teoria que praticamente define a perícia, ou seja, ninguém entra no local de crime sem deixar uma marca. Todo contato deixa uma marca, segundo Locard. Muito importante a gente saber disso, por quê? Porque o perito, na hora que ele avalia o local, ele precisa ter aquela astúcia de procurar as coisas logicamente. Essa teoria, ela é praticamente o guia da perícia de todo perito. Mas aí a gente vai falar de perícia e não vai falar de mulheres na perícia, não tem como, né? Então eu trouxe para vocês um pouquinho de Frances Glessner Lee. A Glessner Lee, ela está exposta no museu em Washington chamado Smithsonian. E a Lee, o que aconteceu com ela? Tinha um irmão que era de Harvard e ela começou a trabalhar com peritos. E nessa de trabalhar com peritos, ela começou a desenvolver e criar locais de crime com miniaturas. Essa foto que vocês estão vendo é tabaco de verdade, é madeira de verdade, o newspaper que ela reproduz aí é tudo de verdade. E no lado esquerdo vocês têm a Glessner Lee trabalhando. Essa mulher revolucionou o estudo do local de crime baseado em miniaturas, em casinhas de boneca. Eles chamavam de nutshell, porque era tudo muito pequeno, e a evolução, a dinâmica do evento, ela conseguia tratar em miniaturas. Uma mulher muito importante, muito interessante, e todo o conteúdo dela está exibido lá no Smithsonian em Washington. Tá bom? Então vamos começar o nosso assunto, ok? A genética forense está ligada à papiloscopia, do mesmo jeito que está ligada à forense digital? Como assim, né? Como é que a gente vai unir essas três coisas? Então, o que é importante saber? A genética está presente em todos os lugares onde nós estamos, onde nós tocamos. E assim a papiloscopia também está através das nossas impressões. Já a forense digital entrou na nossa vida por meio dos dispositivos eletrônicos. E aí você tem o seu celular, você tem o seu wearable, que é o seu relógio, você tem o seu notebook, você está cercado de dispositivos. Hoje o seu carro tem internet, sua geladeira tem internet, sua TV também tem. É difícil você entrar dentro de uma casa onde você não tenha dispositivos conectados, né? Como a gente vai fazer a interface entre essas três ciências fantásticas que colaboram para a elucidação de crimes cada vez mais nos dias de hoje? Como isso é importante? Isso é importante porque a gente está misturando forense física com forense digital e com uma tecnologia altíssima de análise. Altíssima de análise. Quando a gente fala em genética forense, nós estamos falando de um ramo que utiliza de técnicas específicas muito caras para elucidação de crime, para análise de prova. A papiloscopia é exatamente a mesma coisa e num viés completamente técnico, porque você tem VUCETIS, você tem todo um conjunto de análise que você tem que fazer e que hoje tem software para isso, mas antes era na mão. E o volume de dado de antes também não pode ser comparado com o volume de dado de hoje. E aí depois, a mais nova delas, que é a forense digital, que começou lá atrás nos Estados Unidos, e depois o FBI, por conta das necessidades, criou um núcleo específico para isso, criou conceitos, normas que regem a forense digital e que hoje são respeitadíssimos no mundo. Vocês perceberam ao longo do dia com as palestras que não são locais as definições de perícia, não é? Não é cada país define uma norma para perícia, não é cada país que define um jeito que vai periciar, não. A ciência é regulada no mundo. Nós temos o NIST, por exemplo, que é o National Institute of Science and Technology, que é americano, e ele determina as regras das perícias todas, várias. Na forense digital não é diferente. Quando a gente fala de NIST, a gente está falando até de modelo de cadeia de custódia, a gente está falando de uma série de normativas, de testes, de validação de ferramentas, forenses ou não, e que guiam a postura do perito, do analista que vai ter contato com o dado, com a prova, ok? Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais disso. Tá tudo ok? Só me dá um feedback se vocês estão me vendo e me ouvindo ok. Tá joia?
Então, vamos lá. Muito bem, o que aconteceu com os dispositivos digitais? Aumentaram, né? Hoje a gente está com uma média de 230 milhões de linhas. É muita coisa. Volume de dado, quando a gente faz análise de forense digital, quando você pega um celular, não é difícil você atingir 1 tera, 2 tera num dispositivo. Não está difícil, está fácil. O aumento do crime virtual com a pandemia também foi lá em cima. Por quê? Porque as pessoas foram para os dispositivos mais rapidamente. Uma maturidade de relacionamento de dispositivo digital que deveria acontecer daqui 1, 2, 3 anos, aconteceu em um mês. E isso acaba levando a gente para esse tipo de interface. Um aumento de transação via internet com o celular aumenta 42% durante a pandemia, o que naturalmente decorre a maior incidência do crime digital. Mas ok, a gente tem um cenário complicado de aumento e quais os tipos de artefato, o que eu vou ter na minha análise, o que vai vir da análise de um dispositivo quando eu for até o local de crime e fazer essa apreensão. Como é que a gente vai se comportar? Você tem aí, nesse slide, eu vou exibir para vocês, alguns cenários interessantes. Você tem um dado mais consolidado, que é o dado de interceptação telefônica, que é o chamado grampo telefônico. Você tem o dado da nuvem, que é o dado que você pede para o Google, você pede para a Apple, enfim. Você tem dado de rede social, que está mais aberto, que está disponível. Você tem fontes naturalmente abertas. E você tem dado de governo. Do outro lado, você tem internet nas questões de mercado de OLX, você tem Receita Federal, benefício de governo, e você tem também uma série de hashes e de imagens que você pode estar comparando na sua análise de forense. Em contrapartida, você tem localmente, nos dispositivos físicos analisados, mais informação ainda, porque esses dispositivos acompanham seus usuários dia a dia. Esses dispositivos registram minuto a minuto a vida do usuário. E aí eu estou falando de celular, estou falando de HD, estou falando de pendrive, de CD, DVD. Muita gente fala, CD, DVD acabou, não tem mais. É mentira, ainda tem, tá? Você tem agora uma novidade, que é o assistente por voz da Amazon, que é a Alexa, que foi uma novidade que chegou para detonar. Nos Estados Unidos já vendeu mais de 200 milhões de itens, aqui não vai demorar para chegar nisso. Depois a gente tem drone, depois tem os relógios, que são os wearables, e depois tem internet para tudo quanto é lado. Aonde é que essa internet aparece quando você vai visualizar um vestígio digital? Né? Eu tenho um relógio que se conecta com o meu telefone. Os dados do meu relógio aparecem no meu telefone quando eu faço uma extração. Os meus batimentos cardíacos vão ser conhecidos. Se eu estava num determinado local ou não, vão ser conhecidos. Se o meu batimento estava alterado num determinado local, pode indicar que eu pratiquei uma ação diferente de dormir, por exemplo. Né? Eu posso dizer, eu estava dormindo, mas pelo batimento não é mais ou menos isso. Então, o comportamento e a postura do usuário podem ser definidas de acordo com as conexões que ele tem, de acordo com os dispositivos com os quais ele está conectado. Tá? Essa é uma interface bem rápida para vocês entenderem quais conexões de informação vocês vão fazer quando vocês forem peritos digitais, ok? Então vamos lá, isso aqui pode ser um local de crime, isso aqui pode ser uma mesa, um desk normal de qualquer um de nós. E aqui, o que a gente vai poder analisar? 3 coisas eu separei para vocês, a gente pode até ter mais, mas vamos separar essas 3 porque é o objetivo da nossa palestra. A primeira é a papiloscopia. Você pode ter impressões digitais espalhadas por tudo aqui. Vocês concordam? Depois a gente pode ter DNA de toque, porque cada vez que a gente toca um objeto, um dispositivo, as nossas células permanecem naquele local. A gente deixa material ali. E depois a gente pode ter um procedimento de forense digital, que é conhecido como live forensics. Por que live forensics? Porque você pode chegar no local, o dispositivo pode estar ligado, e desligar aquele dispositivo pode ser altamente prejudicial. Você pode precisar de dado de memória, por exemplo. Nesse caso, a gente lança a mão de algumas ferramentas específicas e captura alguns dados de memória lá mesmo no local. Só que essa captura de dado tem que ser depois dos dados biológicos, dos vestígios biológicos que podem se apresentar para aquele local, caso a autoria desse dispositivo não seja conhecida. Eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe, vocês vão me entender. Vamos dizer que esse local aqui,
Seja um local fechado há muito tempo, onde a vizinhança não conhece os frequentadores, a gente não sabe quem está, quem é dono, pouco se sabe sobre o local. E a gente tem uma busca e apreensão para fazer ali, digamos assim. Muito bem, se esses dispositivos não responderem à intervenção de ferramenta forense, se esses dispositivos não oferecerem nenhum dado numa análise digital, nós vamos ter quais tipos de informação para analisar? Nós vamos ter impressão digital e DNA de toque. Por isso, é importante a gente levar muito a sério aquilo que Hiramoto falou na palestra anterior, de custódia, de coleta, de comportamento de perito no local. Por quê? Porque qualquer deslize no manuseio dessas peças pode comprometer um resultado que seria de autoria do dono desse dispositivo. Tá ok? Deu para fazer um pouco de sentido ou ficou meio escuro aqui? Aqui eu trouxe para vocês o quê? Uma superfície de um tablet que escuro vai ser uma potencial superfície de papiloscopia e que a gente pode, como artifício, em primeiro momento, fazer um levantamento de impressão digital. Ok. Se ele está escuro, se ele está preto, se essa superfície está bem escura, eu posso usar um pó branco que vai contrastar e vai me ajudar a fazer o levantamento, ok? E vai me ajudar a visualizar a movimentação de impressão digital naquele dispositivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu posso não ter um resultado bem positivo na questão do levantamento ou da aquisição da impressão papiloscópica, mas ela vai me dar um indício de onde teve toque. Estão comigo até aqui? Foi ou não foi? Então, eu tenho lá a minha superfície, eu lanço o pó e ele é quimicamente inerte, ele não atrapalha na minha análise de DNA, eu posso fazer. A partir do momento que eu coloco esse pó na minha superfície e vejo a movimentação do toque, eu já tenho uma referência de onde ir. Então, eu fiz um breve vídeo aqui para vocês terem uma ideia, eu espero que vocês tenham... Se não estiver rodando, as meninas me dão um toque, eu acho que está dando para ver. Às vezes você põe o foco, fica um pouquinho embaçado na imagem, né? Mas vejam que tem uma impressão papiloscópica, e agora eu estou falando da Ludmilla, para ela prestar atenção, porque ela é muito fã do Hiramoto, fiquei com ciúme, tá? Ela vai conseguir explicar para vocês depois, se vocês quiserem, com mais detalhe. Olha só como as impressões digitais são bem nítidas, tá vendo? Se eu não conseguir um resultado positivo aqui, o que eu faço? Eu mando bala no DNA, tá? Mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que isso se revela? Isso acontece da seguinte forma. Aqui na Tatiana, depois de uma apresentação brilhante, as duas foram minha professora, as duas me deram aula, então é por isso que só tem elas duas aqui, tá? Você consegue ver uma impressão papiloscópica muito recente e a outra mais antiga. Essa é a diferença do local de crime ainda fresco, é a oportunidade de você estar logo que o crime acontece, essa diferença. Olha a riqueza do material da esquerda e da direita, como é que fica para vocês. Completamente diferente, né? Mas aí não dá análise na papiloscopia. Então, o que eu faço? Eu vou para o SUAB para fazer a aquisição desse dado no dispositivo digital para DNA de toque. E aí, a gente vai ter que entrar num mundo de DNA fantástico, muito interessante, extremamente rico, onde o Brasil é uma potência. Nós temos grandes laboratórios, grandes analistas e pessoas que hoje estão em fase muito avançada nas questões de DNA de toque. Ok? E isso tudo vai depender da perspicácia do perito no momento da chegada no local e entender que o dispositivo digital, antes de falar com o ferramental forense, pode falar com a forense física na questão da papiloscopia e do DNA. Ficou claro até aqui? Então, o que vai acontecer? Eu vou rodar esse vídeo. Esse vídeo tem um áudio, e se vocês não estiverem ouvindo, eu vou narrando para vocês, tá ok? Vamos lá. Tá sem áudio, Ana. Tá. Então, aí o que acontece? Vocês têm um dispositivo e tem um SUAB e o soro fisiológico, né? O que acontece com essa aquisição? A análise genética dessa peça vai se dar exatamente de uma forma muito tranquila. O que vai fazer? Você vai pegar o SUAB,
vai umedecer no soro fisiológico e vai passar sobre a peça. Por quê? Porque nesse momento as células estão extremamente grudadas na interface do dispositivo. Então você vai molhar o suave com soro fisiológico, vai passar por cima do dispositivo e depois, como ficou convencionado, digamos assim, você vai usar um suave umedecida e depois um suave seco, que é a chamada a técnica do duplo suave. Tudo bem até aí? Depois, quando você puder pegar na superfície e fazer a coleta, você vai esperar esse material secar, e seco, você já pode encaminhar para análise, tá bom? Eu vou deixar o vídeo rolando para vocês poderem acompanhar, porque esse vídeo, inclusive, quem faz essa aquisição é exatamente a Ludmila, numa demonstração de uma palestra que a gente fez internacional para uma empresa canadense, e foi feita muito rapidamente, mas ela é bem simples, bem rápida e muito fácil de vocês entenderem. O deslizar do suave pela interface do dispositivo é muito simples, é muito rápida. Então, primeiro umedecido, depois seco, e depois você pode encaminhar e enviar para a coleta. Vocês estão conseguindo acompanhar o vídeo? Então, tá ok. Aqui nessa imagem, a gente já tem uma visão mais geral de vários tipos de amostras e de objetos que podem ser submetidos à análise de DNA. Então, vocês têm aqui chapéu, óculos, roupa suja, palito de dente, cigarro, tem vários tipos de materiais, e o tipo de fonte de DNA que vocês podem coletar, e isso para o perito é uma maravilha para ele se guiar no local de crime, porque ele tem exatamente a parte que interessa do objeto para fazer a coleta. Quando a gente fala de dispositivo digital, e vamos agora dar uma variada. Quando a gente fala de notebook, quais são as partes mais interessantes? O teclado, a parte de cima da tampa. Quando a gente fala de celular, o ponto em que a gente pressiona e deixa mais forte naquele botão do meio do celular. As costas do dispositivo também é muito interessante. E você pode ser guiado por uma primeira aquisição, que é o pó branco em cima da superfície preta, que vai te guiar onde houve o toque. Tá bom? Muito interessante essa tabela aqui. É bom para vocês se guiarem. E aqui, mais importante que isso, olha lá o DNA de toque vindo da primeira faixa que você pode ter em armamento manuseado, em roupa, você pode ter em qualquer objeto tocado e manipulado, e aí entra o dispositivo. E a ordem que você tem que levar mais em conta no momento em que você avança para o local é exatamente o DNA de toque primeiro. O vestígio biológico primeiro por padrão, mas o DNA de toque, dentre eles, o primeiro. Muito bom, vamos lá. Quando a gente fala de integração forense, olha como dá certo quando você integra os dados. E integração de dado hoje está um assunto loucamente discutido na comunidade da perícia, e vocês sabem disso, porque vocês são de perícia. Muita gente hoje já entende que a perícia ela tem que ser discutida em grupos, ela tem que ser conversada entre peritos. Não dá mais para a gente fazer análises separadas, né, sem haver uma integração. E olha como integrar dá certo. Esse dado é de 2011, isso não foi de hoje. Olha quando você junta DNA com impressão papiloscópica. Deu aqueles 10% de laranja ali, tá vendo? Agora, os 60% é odonto com DNA combinado. Olha isso. É muito resultado. Isso, para quem não tinha resultado nenhum, é muita coisa. Então, quando a gente fala de perícia hoje, não dá mais para a gente conversar e falar assim, vamos para um lado aqui no digital, vamos para o outro lado aqui no DNA, vamos para o outro lado. Não dá mais para ser assim, né? Quando você se junta e analisa os dados
em conjunto, o resultado é muito mais assertivo. Esse jornal é o Journal of Forensic Research, é muito importante, tem um link aqui embaixo para vocês acessarem esse arquivo, quem está fazendo pesquisa, quem está com trabalho em faculdade, é muito importante que vocês acessem esse tipo de dado. Por quê? Porque aqui ele está falando o seguinte, quando você tem um local, tem o dispositivo e não tem o dono da peça, você consegue distinguir no DNA de toque se o dono é homem ou se é mulher, se o toque que está ali é feminino ou masculino, né? E que os celulares são uma fonte muito potencial para as investigações forenses, isso lá em 2011. Olha como a gente avançou e olha como esse assunto já vem sendo discutido na comunidade científica há muito tempo, né? Pouca quantidade de DNA, segundo esse artigo, é suficiente para ficar definido algumas questões, por exemplo, se o usuário é regular ou não, se o usuário é homem ou mulher. Enfim, importante vocês terem o conhecimento de que, às vezes, alguma informação é mais importante do que informação nenhuma, né? E quando a gente quando você parte do zero num caso e consegue algum dado do dispositivo, mesmo que ele não apresente um resultado digital, você já consegue evoluir a sua investigação com outro viés. Ok? É importante esse artigo aqui, trouxe para vocês, o link está disponível e vocês vão poder caminhar com ele. Depois a gente tem o quê? Alguns prós e contras de dado de DNA. Não podia ser tudo isso também, né? Só maravilha não dá. É uma ferramenta poderosa para investigação criminal, claro, adiciona muita informação e dado muito assertivo para a solução, amplia a possibilidade de vestígio analisado infinitamente e a sensibilidade dele é muito alta e o resultado muito assertivo. Ok? Quais são os problemas? Maior critério na coleta de vestígio. O perito tem que estar educado e preparado para essa aquisição. Vocês viram na palestra anterior a quantidade de preocupação que tem que ter no local com coleta, com custódia e com comportamental do perito no local. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai comprometer sua prova no caminho todo, né? Contaminação, degradação, mistura e a complexidade técnica. É caro fazer a análise de DNA. O que acontece? Os laboratórios precisam de muito investimento, o pessoal precisa de muito treinamento, isso custa, tá? Não é pouco, é muito dinheiro. Mas vamos falar de mais digital, que a gente precisa preparar vocês para entender o comportamento dessas evidências, né? Nas questões digitais, claro. Que tipo de dispositivo vocês vão encarar? Celular, HD, assistente por voz, drone, câmera de vídeo, esses são os mais, tá? Esses são os que mais caem para fazer as análises. E o tipo de aquisição são essas que a gente já conversou um pouco lá atrás, tem rede social, tem muita fonte aberta, e eu trouxe para vocês uma dica de pesquisa que é o Google Social Search. É meio até difícil de falar, mas vamos lá. O Google Social Search, ele pesquisa todas essas redes sociais, não sei se vocês estão vendo na minha tela aqui embaixo, mas tem Facebook, tem Twitter, tem Pinterest, tem LinkedIn e tem, acho que TikTok também. Quando você digita um alias, um nome de usuário ou alguma coisa, algum dado importante, o Google Social Search vai pesquisar em todas essas bases ao mesmo tempo. O que é uma maravilha. Por quê? Porque você consegue conhecer o comportamento do seu suspeito nas redes sociais. Tá claro isso? Para quem não conhecia, dá uma acessada e faz um teste agora para a gente. Depois, se vocês quiserem mandar um feedback, aí a gente bate um papo sobre isso. Eu não sei se a gente vai ter esse tempo, mas vamos lá. Qual é o desafio da forense digital? Eu quero entrar no ramo da perícia digital, estou apaixonada, quero engajar. Como é que eu vou fazer? O que vai ter de dificuldade para mim? A primeira delas é o volume de dado produzido. Haja servidor para estocar, as imagens forenses estão cada vez maiores, um volume altíssimo, e a gente cada vez com mais dificuldade, tá? É um desafio que a gente acredita que a nuvem possa ajudar a resolver, mas é uma caminhada longa e a gente está só começando, ok? O bypass. O que é um bypass? O bypass é quando você pega uma peça, ela está bloqueada e você não consegue de jeito nenhum bypassar esse dispositivo, passar essa senha, transpor esse obstáculo. Quando você consegue o bypass, muito provavelmente você vai chegar na informação que você quer. Mas nem sempre isso é possível, porque dispositivos mais
preparados para as ferramentas forenses, e aí eu posso falar dos iPhones, do 4 para cima, a dificuldade aumentou pra caramba, ficou muito difícil bypassar iPhones, né? A gente vem aí recebendo algumas tecnologias que têm feito alguns avanços, mas não são todas, não são todos os dispositivos, e não é sempre que a gente tem sucesso. Mas esse é o maior dos desafios quando a gente fala de forense digital para mobile, para telefones. Quando a gente fala para os notebooks e outros dispositivos, é a criptografia. Dependendo, se for um BitLocker aí, algumas ferramentas também já conseguem bypassar, algumas outras não. O pessoal treinado, porque treinamento de forense também tem custo alto. O custo da ferramenta tem muita gratuita no mercado que também pode ser usada. Conheço peritos renomadíssimos que usam ferramentas gratuitas e muito interessantes. E tem também as que são pagas. O conhecimento dos casos. O perito, quando ele está no contexto do caso, é outra perícia. Quando ele conhece a dinâmica do evento, quando ele sabe em que circunstâncias aquilo aconteceu, ele chega mais rápido ao resultado e isso faz com que o caso tenha uma resposta mais assertiva. Tomar conhecimento do caso, ler todo o caso, saber dos detalhes não é uma tarefa fácil. Isso é um desafio para a perícia também. E as novas tecnologias. Agora a gente está enfrentando aí biometria facial, que vem com muita novidade para a forense digital. A gente está também com muito arquivo de vídeo, de imagem e de voz, muita comparação de falante, muita análise de vídeo de fraude, de alteração, fraudulenta ou não, enfim, essas análises de vídeo para integridade são bem comuns e as análises de imagem também. Então, eis aí um novo desafio, até porque a gente tem uma gama de câmeras domésticas agora que subiu muito, né? Todo mundo hoje tem uma câmera dentro de casa para filmar a entrada e saída das pessoas, nas lojas e tudo mais. E o que acontece com esses dispositivos? Eles têm uma qualidade muito baixa de gravação e aquisição de imagem, porque randomiza, né? Ele grava uma imagem hoje e amanhã ele está gravando outra imagem no mesmo HD. E isso, na hora de você fazer a análise, complica o lado, porque a gente precisa de uma imagem boa, de boa qualidade, mas, ao mesmo tempo, você tem que recuperar o dado. E o conceito da forense é esse, é recuperar aquele dado que foi perdido. É analisar aquele artefato que já está perdido dentro do dispositivo. Isso fica muito difícil quando o assunto é DVR. Mas o volume tem aumentado, a produção de prova nesse caminho vai aumentar ainda mais, e o nosso desafio é exatamente esse, é conseguir fazer com que essas provas possam ser levadas à corte, a tribunal, de um modo íntegro, né, completo, bem tratado, pericialmente falando, e de um jeito que a gente possa analisar, né? Muito bom. Vamos falar de local de crime. Aqui a gente tem uma aula de local de crime da Polícia de Brasília, que é uma chegada ao local dos peritos, e vocês podem observar que os peritos estão com o Tyvek, estão se organizando para fazer a análise. Um perito tem uma máquina fotográfica, outro tem lápis e papel indispensável para local de crime, e tem outro perito ali analisando no chão. Isso é uma equipe de peritos que está dando uma aula de local. Tem um link aqui embaixo para vocês verem essa notícia que fala justamente de EPI. Não dá para ir para o local de crime se a gente não tiver uma luva, uma máscara, um macacão, um papel, uma caneta. Por quê? Porque são artifícios que a gente tem que usar para se prevenir e para prevenir o local, para manter o local intacto. Isso, quando eu falo de vestígio biológico, vai lá em cima, ok? Não é porque é digital que eu não preciso, não quer dizer. Mas, quando a gente fala de vestígio biológico, a exigência desse equipamento sobe infinitamente, tá? Tanto é que o perito coloca esse Tyvek no local, que é para não contaminar, não receber contaminação de caminho, do período em que ele se deslocou até o local do crime. Bom? Vamos lá. Vamos trazer para vocês um pouquinho de termo de ISO 27037. A 27037 é de 2013, é uma ISO que regula trato com evidência digital. Não dá para falar de evidência digital sem conhecer a 27037, tá ok? E alguns termos que vocês vão precisar conhecer, que são em inglês e que vêm da ISO, mas que já estão traduzidos e tá tranquilo.
Então, o que acontece quando vocês ouvirem esse termo DFIR, que é o Digital Forensics and Incident Response? Ele evoluiu para esse termo, por quê? Porque agora o perito ele tem que analisar o artefato, ele pega o dispositivo, ele recebe o dado, e ele tem que entender como foi que aquele artefato foi parar naquele dispositivo. Se ele foi colocado ali, se ele foi gerado naquele dispositivo, qual foi a trajetória lógica do dado até que chegasse aquele momento da análise. E isso é de vital importância para a sua investigação. Por quê? Porque no método você tem que descrever como foi que você fez, e na resposta você tem que descrever exatamente o que aquilo significa. Lá na frente a gente vai ver no laudo que isso faz toda a diferença quando uma autoridade pega o seu relatório para ler. Então, hoje, esse termo está evoluído, por quê? Porque com o avanço das ameaças cibernéticas, isso tem que ficar claro, tem que ficar respondido se foi originalmente feito naquele dispositivo, se foi colocado se aquele dispositivo foi atacado ou não, se recebeu um vírus, se recebeu um ransomware, ou malware, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Depois a gente tem aqui uma definição de evidência da ISO, né? Que para eles, informações ou dados armazenados transmitidos em forma binária, que podem ser invocados como evidência. E aí eu abro um parênteses e coloco aqui, que tenham relação com o fato. Vocês viram lá com o Hiramoto, que ele é um vestígio e evolui para uma evidência quando ele se prova relacionado com o fato. Ok? Porque ele pode ser um vestígio, mas depois, lá na frente, pode ser provado que ele não teve relação nenhuma com aquele acontecimento. Tá bom? Aqui eu trouxe um formulário de cadeia de custódia, só um pedacinho, porque eu comecei a construir ele logo que mudou a lei. Em janeiro de 2020, quando a gente teve o pacote anticrime, que Hiramoto falou para vocês agora há pouco, algumas questões da cadeia de custódia ficaram bem definidas, e isso no seu formulário você vai ter que elencar. Toda a progressão e a análise da peça precisam ficar registradas, e a cadeia de custódia é justamente o conjunto desse registro. Se você tiver um formulário que abrace todo o conjunto desse registro, fica muito mais fácil para você controlar o que foi que aconteceu com o seu dispositivo, desde o início até o final da análise dele, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês terem uma base, porque aqui a gente vai misturar muito o físico com o digital. Aqui a gente vai misturar o dispositivo em si, que você vai fazer a aquisição da peça, a coleta da peça, né, do seu celular ou do seu notebook, ou seja qual for o seu dispositivo digital, e depois ele vai evoluir para o lógico e ele bifurca. Aí eu tenho a custódia física e depois eu tenho a custódia lógica, porque eu fiz uma imagem forense dele, eu vou analisar esse dado, eu vou gerar uma informação aqui, e digitalmente ela tem que ser tratada e documentada, porque ela é parte da minha evidência. Então, veja que a gente tem dois lados. Uma parte que é a física, que é a peça em si, eu vou devolver para o usuário. A outra parte que é a lógica, que é a digital, eu vou armazenar, porque eu posso ter uma contraprova lá na frente, eu posso ter uma solicitação lá na frente, então eu tenho que manter. Enfim, quando isso acontece, a gente tem que ter o controle total, tanto do físico quanto do lógico, porque ambas fazem parte da sua custódia. E aí, quanto mais controles você tiver, melhor, tá? Não só pela mudança da lei, mas porque é do perito, é da perícia. O eixo condutor da perícia é a ciência. Eu tenho que estar ligada sempre, pautada na norma, eu tenho que estar sempre decidindo os meus resultados baseado em ciência. Eu não posso nunca, eu acho que é isso, então vou fazer, né? Não podemos ir por esse viés. Aqui a gente fala um pouquinho do registro fotográfico do vestígio. E quando você tem a fotografia na perícia, é muito importante. Grandes professores dão aula nessa matéria e a gente tem que ter em foco o quê? Eu preciso ter qual é o meu assunto, qual é a minha escala e um objeto de referência. Essa régua foi desenvolvida por uma associação de forense de odonto americana. Essa régua está disponível nesse link aqui para vocês baixarem e imprimirem. Ela pode ser impressa e utilizada. Muito boa de referência. Ela tem até umas circunferências e ela tem, assim, um conjunto visual muito, muito bacana para fazer foto de evidência. No nosso curso do Exército, se a gente tirasse foto de evidência sem essa régua, a gente tomava uns ganchos ali. É obrigatório. Você tem que fazer foto com régua. Não pode jamais deixar de identificar sua evidência
jamais deixar de mensurar a sua evidência e ter uma referência dela. Aqui tem algumas dicas de imagem que vocês podem fazer. A de foco, a de panorâmica, a de detalhe e a do registro do final do processo. Início e final do processo sempre registrado. O que entrou tem que sair e a sua evidência tem que estar lá no final, exatamente como entrou. Ok? Aqui a gente tem um conceito pela EC Council que fala de investigador cibernético. Eu gosto desse conceito, mas eu discordo dele num pedacinho, eu vou dividir isso com vocês. Ele fala aqui, ó, um investigador ou perito digital computacional é responsável por detectar ataques hackers e extrair o necessário de uma evidência para reportar o crime. Eles também ajudam a prevenir ataques futuros e conduzir auditorias. Aqui onde vocês estão lendo hacker, eu prefiro substituir por infrator cibernético. Por quê? Porque nem todo hacker é criminoso, e eu acho que eles pegam pesado nesse conceito aí. Então, quando a gente fala de crime digital, eu automaticamente faço uma referência ao infrator cibernético. Eu acho importante vocês já terem esse conceito um pouquinho mais elaborado e um pensamento um pouco mais crítico em volta de alguns conceitos que a gente vai ver na perícia e que é sempre bom discutir, sempre bom de trabalhar. O perito não para nunca de pensar, vocês vão concordar comigo. A gente está sempre questionando, será que isso aqui é isso mesmo? Será que desse jeito for? Então vamos analisar isso aqui e faz teste. E testa numa ferramenta, testa na outra, testa que nem hash. Vou tirar meu hash aqui, tiro. Peraí, deixa eu checar. Deixa eu ver se esse hash está igual ao... O que é o hash, né? Explicando para quem não tem muita intimidade. O hash é um conjunto numérico derivado de uma função matemática que identifica um arquivo na sua forma numérica. Então, é um conjunto, dependendo do tipo do hash alfanumérico, que vai dar para você uma série de informações matemáticas a respeito daquele arquivo. Muito bom. Ele passa a ter um nome matemático. Se ele for alterado, esse nome vai mudar, né? Então, o meu hash é 123. Se eu fizer alguma alteração nesse arquivo, esse número vai mudar, vai ser 1, 2 e 4. E então eu sei que houve uma alteração, não estou tratando do mesmo arquivo, tá? Então não estamos falando de nada que é o fim do mundo, é só o nome do arquivo na sua função matemática que identifica o arquivo como sendo naquela conformidade e que me ajuda a comparar para saber se ele foi alterado ou não, ok? Vamos lá. O que nós temos aqui de ferramenta para hardware? Nós temos aqui ferramentas que fazem extração de dados celulares, que é a chamada mobile devices, né? Mobile forensics, também é chamado assim. Análise e recuperação de dado excluído, essas ferramentas podem fazer. Recuperação de dado de vídeo monitoramento também já tem ferramental que faz. Extração de dado de HD também já temos. E extração de dados de celulares com chip-off. Essa é mais recente um pouco, mas já está bem sedimentada no mercado. Também temos grandes professores disso já. Só que ela tem um inconveniente. Nas outras todas, você vai submeter a teste, vai submeter a análise, vai submeter a perícia, mas não vai perder a peça, tá? Você vai manter a integridade, isso com certeza, porque você vai tomar cuidados para fazer aquela análise que vão te permitir um resultado positivo no final. Já o chip-off, ele compromete, ele gera na peça um dano irreversível. Você não consegue restabelecer aquele equipamento. O que significa dizer que cheguei num local de crime, tem lá um dispositivo, um aparelho celular, que não tem dono, que foi abandonado. Eu posso pedir para o juiz fazer um chip-off naquele dispositivo para tirar os dados diretamente do chip, porque ele pode estar comprometido no seu funcionamento. Eu posso não conseguir via ferramental adquirir aqueles dados. E aí, com a técnica do chip-off, o que a gente faz? Abre todo o dispositivo, tira o chip dele e coloca numa ferramenta que vai analisar aqueles dados todos diretamente. Pode ser positivo o resultado? Pode. Se for positivo, ajuda muito na investigação? Demais, porque você tem quase nada de dado para avaliar numa peça que não responde energia, que não responde funcionamento, que praticamente está morta ali, né? E que, por ocasião do local, pode não ter recebido análise de papiloscopia ou de DNA de toque. Então, você está sem nada, né? Qualquer dado é muito bem-vindo, mas ele tem esse inconveniente, você vai perder a peça, tá? Ela não volta, não tem como restabelecer, ok? Aqui, ó, algumas dicas de software que eu trago para vocês, que eu fui buscar no NIST. O NIST
é aquele instituto que regulamenta algumas normas de forense digital e de outras modalidades pelo mundo, e que o NIST trabalha muito com análise do ferramental. Ele pode te dizer se uma ferramenta é forense ou não, ele pode te dizer que tipo de resposta você vai ter numa ferramenta. Ele faz muitos testes, o NIST é um laboratório poderoso, vale muito a pena consultar. E aqui eu trouxe algumas para vocês, ó. A ProDiscover Forensics é indiana, e ela faz forense remota, tanto em Windows, quanto em Linux, e quanto em Mac, poderosa. O Kane é Linux, muita gente conhece e usa, e com bons resultados, porque ele tem um cara conhecidíssimo embarcado que chama-se Autopsy, faz live forensics também, forense de local, muito boa ferramenta. Tem o WinFE, esse geralmente quebra BitLocker e faz aquela leitura direta do chip do celular, que é o chip-off que a gente acabou de conversar. Depois a gente tem o FTK, que é uma das ferramentas mais baratas de forense, mas é paga, e também uma das mais antigas, muito respeitada no mercado. Tem também várias funcionalidades novas no FTK, ele está inclusive lendo dado do Cellebrite, vocês já devem ter ouvido falar do Cellebrite. O Cellebrite, ele é uma poderosa ferramenta de extração de dados celulares, né? Tanto celulares quanto drones também. E esses dados podem ser lidos e interpretados no FTK. FTK é uma ferramenta muito antiga, extremamente ortodoxa, muito confiável, tem a confiança do mercado europeu, americano, o mercado que vocês quiserem. E das pagas, ela é a mais barata. Tem também o FTK Imager, que é muito usado para fazer imagem de dispositivo, que é um dos mais antigos de mercado, e eu não conheço perito que não elogie ou que não use o FTK Imager, ok? Depois, para telefone, eu separei as duas que são maiores referências, que uma é a XRY, que é sueca, e a outra é a Cellebrite, que é israelense. Eu já estourei meu tempo demais. Vamos lá, vou correr. Ambas trabalham muito bem com dispositivos digitais, com telefones, fazem extrações extremamente ricas, mas tudo isso depende do nível de intimidade da ferramenta com o dispositivo. Nem sempre as extrações serão positivas, nem sempre elas vão dar bons resultados, tá bom? Aqui eu trouxe aqui uma carinha para vocês verem. Aqui o XRY é o kit deles, e aqui o do Cellebrite. Ele tem também uma versão só software, que dispensa esse equipamento aqui, que é o Feed Touch, que a gente usa para fazer aquisição de celular, engatando de um lado o celular, do outro o dispositivo que a gente vai armazenar os nossos dados. E aqui nessa tela grande é o FTK. Reparem que na parte de cima tem abas coloridas. Essas abas separam o que é e-mail, o que é dado de dispositivo móvel, de celular, por exemplo, o que é todo tipo de dispositivo, o que é imagem, o que é vídeo. Ele vai categorizando de acordo com a cor, facilita muito a interface visual do perito, do analista digital que vai fazer análise, e ele organiza muito bem, indexa muito bem a informação, tá? Esse é o FTK, que a gente comentou agora há pouco, eu trouxe para vocês. É uma imagem assim, se vocês visitarem os sites das empresas, vocês vão ver lá, inclusive tem um link aqui embaixo que tem um webinar do FTK, muito bacana, com novas funcionalidades. O único inconveniente é que está no inglês, mas só de visualizar vocês vão conseguir pegar a ideia, tá tranquilo. Aqui, de novo, a gente tem os dados de internet e os dados de local que a gente vai ter que analisar. E o volume de dado é um desafio para nós, porque agora estão entrando no mercado, inclusive, ferramentas que fazem essa integração de dados, né? Tudo que eu recebi de interceptação, que eu recebi de dado bancário, que eu recebi de dado de telefone, que eu recebi de dado de internet, tudo isso eu coloco dentro de uma única plataforma e consigo responder mais rápido. Isso é importante. A sensibilidade do analista, eu vou entrar para a forense digital, o que eu preciso ter? Eu preciso ter critério para minha análise? Preciso. Eu preciso ser organizado? Muito. Primeiro com o dado, depois com o meu cronograma e depois com o meu método. E depois, eu tenho que ser auditável, isso é princípio de perícia, repetibilidade, auditoria. Eu tenho que estar sempre sofrendo essa fiscalização. Eu tenho que estar sempre tranquilo nesse momento. Por quê? Porque se eu estiver de acordo com o método que foi estabelecido, eu não me preocupo com esse tipo de coisa. Não tem problema ser auditada, não tem problema ser fiscalizada, não tem problema. Por quê? Porque
Porque você teve um método, você tem uma ação, uma linha de ação. Você está respaldado num determinado tipo de norma. É aquilo que você faz sempre a mesma coisa. Se hoje você tem uma amostra submetida a um determinado método, o resultado tem que ser o mesmo se amanhã for outro método. Isso é princípio de custódia, vocês vão encontrar isso lá na ISO também. Vamos falar só um pouquinho de laudo pericial, porque é muita coisa e eu já estou para lá da hora, tá? Mas eu não quero deixar de falar disso com vocês, porque eu acho importante. Quando você for perito, direto, está lá em ação, está fazendo a sua perícia, está escrevendo o seu laudo, para quem que você vai entregar esse dado? Geralmente para um juiz que não é do seu ramo, ele não é da tecnologia, ele não está ambientado com aquilo. Adianta você falar uma língua complicada que ninguém entende? Não adianta, né? Porque ninguém vai entender o que você escreveu. Então tá lá, tá na lei. Como é que eu tenho que escrever esse laudo pericial? Como é que eu tenho que fazer? Eu posso usar fotografia, eu posso usar vários recursos, e a minha fundamentação tem que ser em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como foi que eu alcancei essa conclusão. Isso é importantíssimo, porque a gente vai estar falando com vários tipos de pessoas, né? Tanto o perito judicial, o assistente técnico, o perito oficial, o ad hoc, qualquer tipo de perito. Quando ele conversa no laudo e o perito só fala no laudo, quando ele tem que falar de caso, quando ele tem que falar de assunto técnico, ele fala no laudo, ele tem que ter essa desenvoltura. Então, quais são as habilidades que vocês têm que desenvolver? Começando por essa, por quê? Porque no momento em que você escrever, as pessoas têm que entender o que está escrito lá. Se ninguém entendeu, você vai ter que rever. Tá? Alguma coisa não está fazendo sentido ali. Tá ok? Muito bom. Temos aqui